Olá, boa noite. Está no ar mais um Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia aqui no nosso programa de boas conversas e histórias inspiradoras. Hoje nós vamos conhecer a Bárbara Caterini. Essa jovem sempre teve o desejo de dedicar o seu tempo, seus dons e o seu trabalho para Deus. No final do ensino médio, aquele momento ali de decidir a profissão, a Bárbara queria seguir por um caminho, mas Deus tinha outros planos para ela. E ela viveu muitas experiências e milagres ao longo da vida. E a Bárbara vai contar tudo pra gente daqui 30 segundos, então não saia daí, o Identidade volta rapidinho. Algumas histórias já começam com Deus presente, mesmo que ninguém perceba na hora. E a da Bárbara Caterini é assim. Antes mesmo de entender o mundo, ela já era envolvida ali num propósito maior. Um propósito que nem sempre foi fácil de enxergar, mas que ao longo do caminho foi se revelando nos detalhes, nos encontros, nos cuidados. Hoje a gente começa essa conversa voltando lá para o começo, para um tempo ali de incerteza, em que tudo parecia fora do lugar, para encontrar então os primeiros traços do cuidado de Deus. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Gabi, obrigada pelo convite. Você passou por muitas experiências na sua vida, muitos milagres, e o primeiro deles acho que foi lá no início, no seu nascimento, né? Foi um parto complicado, porque você e a sua mãe estavam em sofrimento, foi isso mesmo? Isso, foi isso mesmo. Quando a minha mãe já estava em torno dos 7 meses de gravidez, eu tentei nascer prematuramente e os médicos seguraram mais um pouquinho, mas com 8 meses não teve jeito. A bolsa rompeu, ela entrou em trabalho de parto, só que esperando ali o parto normal, os médicos perceberam que eu estava em sofrimento. O cordão umbilical estava enrolado no meu pescoço algumas voltas e numa tentativa de me tirar rápido para salvar minha vida, ainda no parto normal, o médico acabou machucando um nervo no meu ombro. E ele, na verdade, achou que eu teria algumas sequelas maiores do que só a física, por causa do tempo que eu fiquei em sofrimento. Então, a minha mãe não me ouviu chorar na hora do parto, na hora que eu nasci. Os médicos já me levaram rapidamente, então, por uns minutos ali que pareceram eternos para ela, ela não sabia notícias minhas, não sabia como eu estava, se eu tinha ou não sobrevivido, e foi bem sofrido. E o médico, quando retornou para dar alguma notícia, falou para ela que talvez eu tivesse um desenvolvimento diferente, que provavelmente eu não falasse, eu não sentasse, ou não conseguisse me alimentar direito. Sozinha, né? Então, para minha mãe, aquele momento foi bem traumático. E embora eu estivesse sofrendo ali, mas não tenha lembrança disso, isso acabou refletindo em vários aspectos da minha vida, né? Mas pela graça de Deus, por milagre de Deus também, essa parte cognitiva não foi nada afetada. Você teve seu desenvolvimento normal ali. Não, eu acabei me desenvolvendo normalmente, a parte cognitiva, como você falou, mas logo cedo, com poucos dias ali de nascida, a gente já precisou começar com sessões de fisioterapia, porque era certo que eu teria uma sequela irreversível. Nessa parte do ombro, do braço. Do ombro. A gente só não sabia, até então, meus pais não tinham como saber qual que seria o tamanho das minhas limitações e dificuldades até o momento. A gente foi descobrir isso só ao longo do meu desenvolvimento mesmo. E aí viu-se que você tinha ali uma perda de 80% do movimento do braço. Isso. Ao longo da minha infância, eu fiz algumas cirurgias para aproveitar alguns movimentos que eu tinha, ver se tinha algum tendão ou nervo que pudesse ser reaproveitado, né, que tinha se mantido intacto. Mas aí, na minha fase já adulta, eu fiz um exame e foi constatado que eu tinha perdido mesmo 80% dos meus movimentos e força do braço direito. Agora, Bárbara, lá na introdução do texto, eu falei que você tinha o desejo de usar os seus dons, os seus talentos para Deus. Isso sempre esteve dentro de você?
Sim, desde criança eu falava para minha mãe, para minha família, que quando eu crescesse eu queria trabalhar para Deus. Eu ainda não sabia de que forma, mas eu tinha esse desejo dentro de mim. Eu não tinha ideia ainda o que era ser missionário, nem nada. Eu lembro de assistir as cartas missionárias na igreja. Então você já nasceu num lar cristão da Igreja Adventista? Sim, meus pais já eram adventistas quando eu nasci. Então eu cresci frequentando a escola sabatina, os cultos, e eu assistia histórias de grandes missionários. E eu falava que eu queria dedicar a minha vida em serviço do Evangelho de Cristo. E ao longo da sua juventude, você já tinha mais ou menos a área que você queria seguir, que era nessa área de ciências biológicas. Isso. Quando eu estava no ensino médio, eu me identifiquei bastante com essa área de ciências biológicas, também gostava muito de química, era a melhor aluna da turma. Os meus colegas falavam que a professora até tinha preferência por mim ali, porque eram disciplinas que eu me identificava. E aí, nem todo mundo se identifica, nem né? todo A maioria às vezes tem até dificuldade nessas áreas. Exato, mas eu gostava muito e me dedicava bastante nessa área. Então, quando chegou a época de prestar vestibular, eu me inscrevi em vários vestibulares que tinham a ver ou com química ou com ciências biológicas. Você morava em que região nessa época? Em Belo Horizonte. Minas Gerais. Mineira. Isso. E uma tia sua fez você fazer essa pergunta para Deus, né? Se era naquela área, por exemplo, que Deus queria que você se formasse. Alguém já tinha feito essa pergunta para você? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta e um certo dia minha tia falou assim, eu já entendi o que você quer fazer, mas você já perguntou o que Deus quer que você faça? Porque você sempre falou que queria trabalhar para Deus, né? Eu acho que era uma pergunta natural de se fazer, mas até então eu nunca tinha pensado a respeito. Mas quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei pensando vários dias a esse respeito, até que eu tive coragem de fazer essa pergunta para Deus. Como é que foi esse momento? Você fez em oração? Como é que foi essa oração? Como foi essa conversa com Deus que você teve? Eu estava em viagem com a minha família, minha mãe e meu pai. A gente estava indo para uma cidadezinha do interior de Minas. Meu pai trabalhava na associação da Igreja Adventista na nossa região e prestava alguns atendimentos. E eu estava fazendo essa viagem com eles para um atendimento. E no caminho... E eles são dessa área, inclusive, né, da saúde? Meu pai e minha mãe nessa época trabalhavam como técnicos em saúde bucal. Então eles atendiam numa clínica odontológica móvel, sempre com um dentista voluntário junto. E aí nessa viagem tinha um espacinho e eu acabei indo com eles porque eu estava de férias. Sim. E nesse momento de viagem já tinha caído a noite, eu estava olhando as estrelas e me veio essa pergunta na mente e eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou te fazer essa pergunta. Eu não sei, eu sei o que eu quero fazer, mas eu nunca perguntei o que o Senhor queria que eu fizesse de fato. Então eu coloco minha vida nas suas mãos, mas eu preciso de uma resposta que eu realmente compreenda que é o Senhor mudando meus caminhos, se for esse o caso. E Deus me deu a resposta nessa mesma viagem. Bom, você estava indo para uma outra cidade, como você falou, dando a carona para uma pessoa, que daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes aí, mas que tinha a ver, inclusive, com a Novo Tempo, né? A gente vai chegar nessa parte da história. Agora, você conseguiu ouvir a voz de Deus claramente te respondendo? Eu consegui ouvir a voz de Deus claramente e através de pessoas à minha volta. A questão é que todas as vezes que eu questionava a respeito do que as pessoas estavam me falando, Deus me respondia novamente através delas. Isso é muito bom. Eu lembrei de quando eu era também mais jovem e namorava um rapaz, e para mim era com ele que eu ia casar, era um rapaz da igreja e tal, e um amigo desse rapaz me fez essa pergunta. Tá, você quer casar com ele, mas você já perguntou se Deus quer que você case com ele? E eu falei, não, tipo, para mim estava tão claro que era assim. Ele falou, então pergunta. Eu falei, mas como que Deus vai me responder? Ele falou, pergunta que ele vai achar meios para te responder. Eu falei, mas como é que eu vou saber que é a resposta de Deus? Ele falou, você vai saber. Foi justamente isso que eu pedi para Deus, que eu entendesse que era a resposta dele para mim. Porque isso às vezes é tão nebuloso na cabeça da gente, né? Será que Deus fala assim no nosso ouvido, a gente consegue ouvir a voz? Ou Deus usa pessoas à nossa volta para dizer o que Ele quer que a gente precisa ouvir? Enfim, a Bárbara vai contar um pouquinho dessa experiência aqui dela, né? Porque a cidade para onde ela estava indo também seria ali o lançamento de canal aberto da TV Novo Tempo, viu, gente? E ali tinha um representante da emissora
que ela vai contar pra gente como é que foi essa conversa, o que que ele falou de fato para ela logo mais. Então, olha só, não saia daí, porque essa história ainda tem muito para a gente se desenvolver aqui, viu? Mas foi no começo da resposta de Deus, da oração da Bárbara, que a gente vê muitas coisas acontecendo. E a gente tem aqui para mostrar para vocês um estudo muito interessante que fala exatamente sobre isso, como a gente pode ouvir a voz de Deus. É o estudo bíblico O Deus que Fala, não sei se você já ouviu falar. É muito interessante a gente perceber as formas como Deus fala com a gente, né? E pensando nisso, a Novo Tempo preparou um curso bíblico digital em áudio para você, que é esse curso aqui, O Deus que Fala. Para você então começar a estudar é muito mais fácil, você pode ouvir as lições que tem aqui através de um aplicativo de áudio, seja no seu carro, no seu celular, enfim. É muito simples para você ter acesso a essa mensagem e é só enviar uma mensagem de texto ou de áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062. E aí você vai descobrir como Deus pode falar diretamente ao seu coração. A gente vai para um rápido intervalo e o Identidade volta já. O Identidade está de volta e hoje estamos conhecendo a história da Bárbara Caterini. Ela sempre teve o desejo de trabalhar para Deus e na época ali da escolha da profissão, a Bárbara fez uma oração a Deus perguntando qual era a vontade dele para a sua vida. Como eu falei ali no bloco anterior, a cidade para onde ela estava indo, né, também seria ali o lançamento do canal da TV Novo Tempo aberto lá na cidade. E tinha um representante da emissora que é o J. Washington. E aí vocês fizeram ali uma refeição juntos na casa do pastor que estava recebendo vocês. E vocês só conversaram ali na saída, Bárbara. Eu quero saber assim, ele te fez uma pergunta relacionada à sua profissão. O que você quer ser? Que faculdade você vai fazer? Não foi assim que começou esse papo? Foi exatamente assim. Eu estava com as crianças do pastor, brincando e tudo, e a gente acabou não tendo nenhum momento de conversa. Eu ainda era adolescente, era muito nova, e eu lembro que na saída ele se despediu e quando ele já estava de costas, virado para a porta, ele voltou, olhou para trás, olhou para mim e falou: "O que que você vai fazer de faculdade? Você já pensou?" Aí eu olhei para ele meio surpresa com a pergunta e falei, animada, né? Porque eu contava para todo mundo, eu vou prestar vestibular para engenharia química, para farmácia, para biologia, e fui contando os cursos. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Você nunca pensou em fazer jornalismo?" Aí eu falei: "Não, nunca pensei." Aí ele: "Tá, mas eu acho que você seria uma boa jornalista." E foi essa a conversa desse dia. Ele foi embora, no dia seguinte o evento ia continuar e a gente continuou na cidade por aquele final de semana. E aí depois que vocês deram uma carona, que ele estava junto para levá-lo ao aeroporto, alguma coisa assim? No retorno, quando acabou o evento, o lançamento do Novo Tempo, e os atendimentos também, a gente estava indo embora e perguntaram se a gente podia dar carona para ele até a cidade mais próxima que tinha aeroporto, porque tinha acontecido alguma coisa com a pessoa que ia levar ele estava sem ter como chegar no aeroporto. E era caminho nosso, a gente falou que tudo bem. E ele viajou com a gente. Só que até chegar nessa cidade que tinha aeroporto, eram 4 horas de viagem. É uma viagem longa até. Era uma viagem longuinha. E nesse tempo, ele veio conversando comigo, falando a respeito da Rede Novo Tempo, falando sobre a profissão em si. Uhum. E eu lembro que, eu acho até que meus pais eles têm uma visão meio diferente dessa conversa, porque eles não sabiam o conflito que eu estava vivendo naquele momento. Porque eu não tinha feito oração. Eu não tinha contado para ninguém o que tinha acontecido e não tinha contado que eu realmente estava sentindo que Deus estava falando comigo ali de alguma forma. E aí, durante essa viagem, o Jota me falou que a TV Novo Tempo estava crescendo na época. Ele falou para mim que se eu me formasse em jornalismo, muito provavelmente eu poderia trabalhar para Deus onde quer que eu fosse. E aquelas palavras me tocavam muito porque eu estava em conversa com Deus exatamente sobre isso. Uhum. E aí, às vezes, eu falava com Deus assim no caminho: "Senhor, mas não tem nada a ver comigo essa profissão." E aí ele me respondia de alguma forma. Aí eu fazia outra pergunta para Deus: "Não, mas eu acho que não é isso que o Senhor quer para mim." E aí o Jota me falava alguma coisa que respondia isso. Então foram 4 horas de viagem
que quando a gente deixou ele no aeroporto, eu estava verdadeiramente convencida de que Deus tinha um propósito para mim na área da comunicação, que não precisava necessariamente, naquela época eu não pensava que tivesse ligação direta com a TV Novo Tempo, mas eu entendi que Deus estava me chamando para trabalhar com a comunicação. Eu quero só aproveitar e falar com o pessoal de casa como é importante isso, né? A gente desafiar, entre aspas, Deus através da oração, para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Olha que interessante, a Bárbara fez essa oração e Deus usou o Jota ali para fazer alguns comentários relacionados à profissão que ela deveria escolher, que fosse então da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Você se convenceu naquela conversa de que Deus tinha usado o Jota para falar com você que nessa área seria talvez até mais fácil, não sei, mas era a área que Deus queria que você atuasse para conseguir servi-lo. E foi assim que você decidiu, quero fazer jornalismo. Como é que a sua família recebeu essa notícia, sendo que talvez você já tivesse comentado que você ia para essa área de ciências médicas, biológicas? Todo mundo sabia que eu tinha interesse nessas áreas, eu já estava com os vestibulares encaminhados, só esperando data de prova. E quando eu retornei dessa viagem, eu voltei muito certa que eu devia fazer jornalismo. Então, eu já corri atrás dos vestibulares de jornalismo. Na verdade, eu só me inscrevi no UNASP, em mais nenhuma outra, mas eu tinha certeza que Deus estava encaminhando as coisas e que era para lá que eu ia. Então, para minha família foi um pouco de choque, por mais que eles entendessem que realmente tinha sido uma resposta, que eu tive uma conversa com Deus, para eles foi muito repentino mudar de ideia, né? E eu estava muito feliz com a nova decisão, eu estava totalmente em paz, que era isso que Deus queria que eu fizesse, então eu passei a querer muito também fazer isso. E o NASP, só para o pessoal de casa também entender, é o nosso Centro Universitário Adventista que fica no interior de São Paulo, ali na região de Campinas. Ou seja, você ia sair ali da casa dos seus pais para poder estudar, fazer faculdade longe de casa. Exatamente. E você precisava de uma bolsa, né, Bárbara? Precisava. Como é que foi o seu processo nesse sentido? Eu precisava de uma bolsa, de preferência que fosse uma bolsa integral para pagar meus estudos. Na época, minha família não ia ter condição de custear, tanto que não é só a faculdade, também tem o internato, a gente mora no colégio, então é um custo mais alto. E aí eu fiz outra oração, falei com Deus, se realmente ele estava me chamando e eu tinha certeza que ele estava me chamando, que ele encaminhasse as coisas. E eu enviei formulários que o colégio pedia, requerendo a bolsa e tudo. E no final de toda a espera eu recebi a resposta e tinha sido um não. Negativo, então. Negativo, eu não tinha recebido a bolsa. E naquele momento foi a primeira vez que eu tive uma pontinha de dúvida se realmente era isso que eu deveria fazer. Mas no mesmo minuto Deus me deu uma resposta através de um e-mail de uma amiga minha falando que eu devia confiar em Deus. Era uma amiga que a gente não se via desde a 5ª série, então não tinha muito por que ela me mandar um e-mail, e ela mandou um e-mail falando que independente do que eu estivesse passando, eu precisava confiar em Deus. E isso renovou minhas forças, novamente eu confiei e no final do mês de janeiro do ano, que já era para começar a faculdade, eu já tinha passado no vestibular, estava tudo certo. Eu peguei todas as minhas coisas, fiz as minhas malas e meus pais me levaram para o colégio, mesmo sem ter a bolsa. Ou seja, um passo de fé e tanto, né? Foi um super passo de fé. E Deus honrou esse passo de fé. Chegando lá, você foi conversar pessoalmente com alguém da direção? Isso. Os diretores, no exato dia que eu cheguei, eles estavam todos reunidos, então tinha os diretores, os reitores, estavam todos em uma reunião. E o diretor interno me atendeu no intervalinho da reunião deles e tentou entender qual era a situação, por que eu tinha ido. Nesse momento, a mesma tia que me fez a pergunta, ela foi com a gente nessa viagem. E aí ela falou comigo assim, por que você não pergunta com relação à sua deficiência física, se eles têm alguma bolsa, alguma questão? E aí eu até pensei, não vou perguntar. Mas eu já não tinha muito, né, o que perder. Eu falei, mais uma pergunta eu vou fazer. Aí eu fiz essa pergunta para o diretor, ele perguntou qual era a minha deficiência. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido comigo no meu nascimento e tal. E eles pediram para eu aguardar. Ele levou a situação para a reunião e 2 horas depois eles me chamaram para conversar.
E como foi essa conversa? Estou curiosa, que quero saber. Quando eles me chamaram na sala, eu lembro que o diretor-geral me perguntou, você veio com tudo? Eu falei, vim com todas as minhas coisas, não deixei uma peça de roupa em casa. Aí ele falou assim, pois é, mas a gente não vai conseguir te dar a bolsa. Aí eu já dei uma assustada assim, e ele falou, mas não se preocupa que você não vai embora. Aí ele foi e me falou que eles iam me contratar como funcionária do NASP e que, como funcionária, eu não pagaria a faculdade, mas o meu salário de funcionária pagaria a minha hospedagem. Então, eu poderia morar e estudar no NASP. Foi uma bênção muito maior do que a que eu tinha, de fato, pedido para Deus. Isso que eu acho incrível, assim, né? Deus tem sempre mais para nos dar, que às vezes a gente tem uma visão tão limitada das coisas, a gente pede uma coisinha assim, mas se é da vontade de Deus, Ele vai alargar esse caminho, Ele vai dar bênçãos ainda maiores, que foi o que aconteceu com a Bárbara. Exato. Porque no período que ela teve ali no NASP, ela não só conseguiu a bolsa da escola, porque na verdade ela conseguiu um emprego que pagava já, digamos assim, já tinha a bolsa da escola por ser funcionária e ainda conseguiu se desenvolver bastante, porque além de estudar você teve a oportunidade de trabalhar lá, né, Bárbara? Exatamente. Como é que foi esse período todo aí da faculdade? Bom, foi um período de muito crescimento, né? Eu pude trabalhar em algumas áreas e no final, já do meio para o final da minha faculdade, eu trabalhava na editora do colégio e que foi também o que pautou muitas das minhas decisões profissionais na época, né? Mas foi uma caminhada realmente de muito crescimento. Diferente de muitos alunos que eram da mesma turma que eu não tinha tido um desejo desde a infância pela aquela profissão. Então, para mim, muita coisa era nova. Então, foi uma caminhada também de dificuldades. Eu tive que me empenhar bastante para conseguir dar conta dos estudos, ainda tinha a questão do trabalho, mas eu sempre tive a certeza de que Deus tinha me mandado para lá, me escolhido de alguma forma, mesmo que eu não fosse a melhor jornalista da época, eu ia fazer o meu melhor, porque eu sabia que Deus tinha planos para mim nessa área. Mas você tomou gosto pela área? Muito gosto. Hoje eu não consigo me ver trabalhando em outra área que não seja comunicação. Uhum. E também através da comunicação Deus me deu diversas oportunidades de servir. Eu servi como missionária durante um ano no Amazonas, trabalhando. Isso que eu ia perguntar, onde que entrava a missão ali que você tinha o desejo, né? Pois é, como eu servi como missionária no Amazonas por um ano, na área de comunicação, surgiu uma vaga lá, eu já tinha feito uma viagem missionária de 10 dias. E eu me apaixonei pela região, pelas pessoas. Eu vi o tamanho do trabalho, né, e das dificuldades que eram para levar o evangelho para as pessoas no interior do Amazonas. E eu quis muito trabalhar lá. E foi através da comunicação que eu tive essa oportunidade. Eu não conheço uma pessoa que vai para aquela região ali, especialmente nas comunidades ribeirinhas, que não voltam apaixonadas, gente. O bichinho que tem lá na Amazônia me picou, viu? Porque eu também amo muito, eu quero até mandar um beijo para esse povo querido. Mas para a gente finalizar, como é que foi a sua chegada para a TV Novo Tempo? Porque não era algo que você sonhava, também tinha em mente, mas o Jota já tinha dado uma pincelada que se você se formasse nessa área, talvez tivesse oportunidade aqui na Novo Tempo. Sim, eu tive essa trajetória missionária, né, como eu disse, e até o ano passado eu trabalhava no Instituto de Missão da UCOB, na região Centro-Oeste, e lá eu decidi que já era hora de eu dar um passo nessa direção e entrei em contato com alguns amigos aqui da Novo Tempo e acabei preenchendo o formulário, entrando num processo seletivo aqui da TV. E aí, nesse momento, parece que Deus falou, agora é a hora de você ir para lá mesmo. Eu entendo a Novo Tempo como a visão missionária é muito grande, né? Então, eu me entendo como missionária aqui na Novo Tempo também. Então, eu falo que trabalhar com comunicação foi a missão que Deus me entregou. Ele me chamou para essa missão e aqui eu estou cumprindo essa missão que Ele me deu. Usando seus dons e talentos para a honra e glória de Deus. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, Bárbara, que a sua história inspire muitas pessoas. Amém. Obrigada. E você aí de casa, fica aqui o nosso apelo, então coloque a sua vida nas mãos de Deus, pergunte se o que você está fazendo é da vontade dEle, qual é o plano dEle para a sua vida, porque Ele vai te mostrar, assim como mostrou na vida da Bárbara também.
E se você gostou desse programa, compartilha com quem você quiser, que eu tenho certeza que é uma história muito inspiradora e vai ali motivar muitas pessoas. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, sempre aqui no Canal da Esperança, terça e quinta, 10h30 da noite. Tchau, tchau!